palavra crise significa ruptura, rompimento. Crises acontecem quando há um rompimento com a normalidade da vida. Crise de saúde. Você vai fazer um exame de rotina esperando que tudo esteja normal. Mas de repente você tem uma notícia dura de que há uma enfermidade em você, há uma doença. E essa doença ela é grave, ruptura, rompimento. Crises na área econômica. Você tem ali as suas finanças em dia, está tudo sendo pago, está tudo equilibrado, sob controle, mas de repente vem uma crise e essa crise rompe com esse controle, de repente você não consegue mais pagar seus boletos e as suas finanças estão desestabilizadas. Crise. Crises familiares. A família anda bem, está unida, há uma harmonia na família, de repente vem uma notícia como uma bomba e essa notícia rompe com essa paz e com essa alegria familiar. Crises, elas são inevitáveis, elas podem acontecer num âmbito menor, como podem acontecer num âmbito maior. Como, por exemplo, nós estamos no final de uma pandemia, uma crise mundial na saúde de todos os povos. Nós estamos vendo também agora uma crise relacionada às guerras. Por quê? Porque há conflito entre países e aquela harmonia, aquela paz não existe mais. Crise. Crises, elas são inevitáveis, independente da gente querer vivenciá-las ou não, elas se estabelecem à nossa frente e mudam, e elas quebram o padrão de normalidade da nossa vida. A Bíblia nos orienta e ela nos estimula a passar pelas crises da melhor forma e a encarar as crises da melhor maneira. Eu gosto quando Tiago vai escrever lá em Tiago capítulo 1, versos 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por tribulações ou por provações, porque a prova da vossa fé produz em vocês perseverança. E a perseverança, ele vai dizer, deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, o que ele está dizendo é que a gente precisa aprender a se alegrar quando a crise se estabelece e as coisas saem da normalidade, porque é na crise que a gente amadurece. É na crise que a gente vai começar a usar ferramentas que são extremamente eficazes e eficientes, não para enfrentarmos apenas as crises, mas para crescermos e nos tornarmos pessoas melhores. É na crise que a gente pode usar a ferramenta da perseverança. É na crise que a gente pode agir e experimentar a fé. E é só pela fé e perseverança que a gente vai experimentar algumas coisas que a gente não experimenta se a gente se esconder nas crises. Tem gente que se esconde, tem gente que entra em desespero, tem gente que fica ali atônita, tem gente que briga, mas a gente precisa saber lidar com as crises. E aí Tiago vai dizer, olha, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por provações, por crises. Porque as crises são oportunidades da gente sair da nossa zona de conforto. Quando eu olho para a história de Israel, eu penso, se não fossem as crises, talvez a gente nunca descobriria Davi. Quando a gente olha para a história de Israel, se não fossem as crises, a gente não descobriria Gideão. E tantos outros homens que foram relevantes na história bíblica. Quando a gente olha para a nossa realidade, talvez a sua crise nunca gerasse um pai excelente na casa. Talvez se não houvesse crise, aquele casal ia viver um relacionamento morno o resto da vida e não ia ter que se refazer, ter que reconstruir um relacionamento abençoador. Crises são oportunidades. E preste muita atenção nisso, porque não há como fugir da crise, mas nós podemos encará-las como oportunidades e mudar de vida e mudar de postura em relação às crises. Eu gosto de uma fala de Albert Einstein, aliás é atribuída a ele, que diz, não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as suas soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência.
Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Os discípulos foram pescar. E, de repente, a Bíblia diz que as ondas se agitaram e os ventos se tornaram contrários. E aqueles homens ficaram a noite inteira remando e eles não saíam do lugar. Crises são oportunidades. As ondas saíram da sua normalidade, os ventos se tornaram contrários. Mas é nesse ambiente que Jesus chega andando por sobre as águas. Porque as crises são oportunidades de milagres. As crises são oportunidades de mudanças. Se você está vivendo uma crise hoje, não entre em desespero, mas faça diferente. Encare as suas crises como oportunidades. Não fique esperando, não se esconda, não fique esperando as coisas passarem. Muita gente se refaz no ambiente da crise. E muita gente mexe a vida para que a sua vida se torne muito melhor em momentos de crise. Não passe pela sua crise sozinho, procure ajuda, se movimente, vá, lute, comece a pensar em alternativas, mas não fique parado como você está. Saia do seu lugar comum, saia da sua zona de conforto e cresça, amadureça, se torne uma pessoa completa, como diz o texto. Uma pessoa em quem não há falta de nada. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus faça com que você experimente milagres. Porque só experimenta milagres quem persevera e quem age pela fé. Tem muita gente que desistiu. Tem muita gente que não perseverou, que ficou na beira do caminho. Mas quem perseverou e agiu pela fé, experimentou milagres e saiu da crise. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude. Um grande abraço.